Pessoal, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, curta esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Se você já é inscrito, curta esse vídeo, nos ajude para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Então vamos para essa semana, da qual nós vamos estar falando sobre lutas e especificamente sobre o judô. Antes disso, nós temos aqui um texto, né? Esse texto que vai estar falando um pouquinho da história, né, do criador do judô, que vai ser esse senhor aqui da foto, onde vai mostrar que o judô é uma arte marcial esportiva, foi criado no Japão no ano de 1882 pelo professor Jigoro Kano. Ao criar essa arte marcial, Kano tinha como objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, espírito e mente. Então esse senhor, na época, quando ele cria, ele não pensava em realizar, nem criar um esporte, mas sim, né, o objetivo de criar uma técnica de defesa pessoal e desenvolver com isso, né, os aspectos físico, espiritual e mental. Essa arte marcial chegou no Brasil no ano de 1922, em pleno período da imigração japonesa no país. O judô foi incluído nas Olimpíadas no ano de 1972, após ter sido disputado no ano de 1964 em Tóquio, por ser o esporte mais popular do país, 7. Então, se a gente pode analisar, pouco mais de 82 para 22, nós temos aí 40 anos depois, né, dessa prática, né, da criação, que o judô foi chegar no Brasil e aí foi instituído dentro também das Olimpíadas 90 anos após a sua criação. Com esse trabalho, Jigoro Kano conseguiu criar uma modalidade que não se restringe a homens com vigor físico, se estendendo também a mulheres, crianças e idosos de qualquer altura e peso. Então essa prática ela é possível de realização para qualquer pessoa, né, independente da idade, do gênero, enfim. Os princípios que inspiraram Jigoro Kano quando da idealização do judô foram os três principais, né? O princípio da máxima eficiência, o princípio da prosperidade e benefícios mútuos e o princípio da suavidade, que vai estar trazendo nessas características, né, dentro dessa prática do judô, né, como benefícios para aqueles que ali realizam. Nós temos aqui algumas questões que vão pedir para que você possa estar relacionando o termo à esquerda com a definição à direita. Visando fortalecer o caráter filosófico da prática do judô e fazer com que os praticantes do judô crescessem como pessoas, o mestre Jigoro Kano idealizou um código moral baseado em 8 princípios básicos. Vamos lá a eles. O primeiro, cortesia. Você vai estar analisando esses termos, né, esses fundamentos básicos, e você vai estar relacionando, né, de acordo com a pesquisa que você realizar, os seus conhecimentos. Algum deles, por exemplo, você vai colocar cortesia, que está representado pelo número 1. E você vai estar analisando qual desses aqui que representa a definição mais próxima desse princípio, tá? Vamos supor que você falar, professor, cortesia vai ser o quê? Cortesia vai ser para ser educado no trato com os outros. Então a cortesia, o princípio da cortesia é voltado para esse fim. Aí você vai vir aqui colocar número 1. Coragem, mas por coragem você vai colocar aí, professor, é para conviver harmoniosamente com os outros, que vai estar aqui. Você vai aqui colocar. Então você vai fazer essa avaliação de acordo com o seu conhecimento e com as suas pesquisas, você vai estar respondendo sobre esses princípios, ok? Então, galera, nessa letra B, você vai escolher um dos princípios que foi falado acima, né, que você relacionou acima, e explique como ele pode ser aplicado nas aulas de educação física. Você fazer um comparativo de um desses princípios e relacionar com as aulas de educação física, como ele pode ser inserido, como ele pode ser trabalhado e estar presente nas aulas de educação física. Vai trazer um pequeno texto que vai falar um pouco sobre como é realizado o judô na prática.
O judô é uma luta com duração de até 5 minutos, praticado sobre um tatame. O tatame é um espaço, né, onde vai estar realizando, que vai ser como um chão acolchoado, né, um solo acolchoado para poder possibilitar essa prática. A área que mede de 14 a 16 metros quadrados. É considerado o vencedor do confronto o praticante que conseguir aplicar o ippon, que é o objetivo do judô, é a pontuação máxima no judô, onde no momento que acontecer, a luta acaba. O ippon é quando você consegue fazer com que as costas do seu oponente vá direto ao solo. Caso nenhum dos lutadores conquiste o ippon, será considerado vencedor aquele que tiver mais vantagens, ou seja, tem outras pontuações anteriores ao ippon. Essa vantagem pode ser medida pela soma de outros golpes aplicados na tentativa de aplicar o ippon. Ou seja, durante essa luta, né, você vai estar procurando o ippon, mas em algum momento ali o adversário pode se defender e pode não permitir o ippon, mas ele vai acabar sendo penalizado por outras pontuações, que nós vamos ver. O koka, que é o golpe caracterizado por uma queda sentada no tatame. Então, na defesa, para não ocorrer o ippon, pode ser que você consegue esse koka, que aí no caso é quando você consegue com que ele caia sentado no tatame. Cada koka vale 1/4 de ponto. Então vamos supor que é 0,25 que vale. O Yuko é 1/3 de um ponto. Então aqui já o Yuko vale 3 vezes mais do que o koka. O Yuko se realiza quando o oponente cai de lado. Então, no caso aí você já consegue o 1/3 de ponto. Também ganha o Yuko se conseguir mobilizar o oponente por 10 a 14 segundos. Então, se você tem duas formas de realizar o Yuko, que é ou você fazer com que o oponente caia de lado, ou você conseguir fazer a imobilização por 10 a 14 segundos. O vazare vale meio ponto. 2 vazares vale um ippon e termina o combate logo após o segundo vazare. Um vazare é um ippon que não foi realizado com perfeição. Também ganha vazare se conseguir mobilizar o oponente por 15 a 19 segundos. Por exemplo, vamos supor que você está utilizando a imobilização e aí consegue realizar mais do que 14. Vamos supor que chegou em 14, até 14 você consegue o Yuko, mas se você conseguir mais do que esse tempo, né, 15 a 19 segundos, você já consegue o vazare. 2 vazares é o ippon no caso. E aí o vazare ele vai ser, gente, também avaliado pelo jurado, né, pelo juiz que tiver ali, como o ippon imperfeito, digamos assim, né, aquele movimento que você consegue fazer um movimento de ataque e por algum motivo não foi um ippon perfeito, as costas não caíram totalmente, ou ele, o técnico, aliás, o técnico não, o juiz ele vai ter as características para poder estar fazendo essa avaliação e aí possibilitar com que possa dar um vazare ou um ippon. Se não foi perfeito, é um vazare. E por fim, o ippon nós temos que é um ponto completo, né, onde o nocaute do judô finaliza o combate no momento desse golpe. O ippon realiza-se quando o oponente cai com as costas no chão, ao término de um movimento perfeito, quando é finalizado por um estrangulamento ou chave de articulação, ou quando é imobilizado por 25 segundos. Além de você conseguir fazer com que você consegue o ippon através de deixar o oponente de costas, né, fazer com que as costas do oponente caiam ao solo, você também pode conseguir o ippon quando você finaliza por estrangulamento ou chave de articulação, que aí no caso é um golpe de imobilização, onde até o adversário vai pedir para poder parar, né, por causa da gravidade que pode vir se continuar, digamos assim, né? Você coloca esse estrangulamento ou chave de articulação, ou seja, uma das articulações do corpo, onde você faz um movimento que prende essa articulação determinada, e se ele não parar, você vai fazendo determinada força para que ele sinta dor, e aí se ele não parar, já aconteceu o caso até de atletas quebrarem o braço, né, a perna, dependendo o local onde aconteceu essa chave, né, que é essa pressão onde o atleta prende essa articulação ao extremo. Por isso que é importante o atleta que está sendo atacado saber a hora de parar.
E você também pode conseguir o ipom quando você consegue imobilizar o seu adversário por 25 segundos, certo? Então, percebe que entre o, vamos botar aqui, entre o Yuko, o Vazari e o ipom, temos a questão da imobilização, mas o que vai diferir é o tempo que você vai conseguir essa imobilização. Se você conseguir imobilizar por 25 segundos ou mais, você consegue o ipom. Galera, diante do que nós vimos sobre a questão das pontuações, vocês deverão agora analisar esses 4 exemplos, né, de lutadores abaixo e dizer quem foi que venceu a luta. Claro que nós não temos como realizar uma luta com 4 lutadores, mas se tivesse, né, um comparativo, né, de 4 lutadores, vamos supor que foram 2 lutas, e aí quer saber, por exemplo, qual desses os dois vencedores, no caso, você vai pegar as maiores pontuações. Se fosse por pontuação dessa forma aqui entre 4 lutadores, um comparativo, qual seria esse vencedor? Então você vai analisar essas pontuações, né, sobre a questão da imobilização de 12 segundos, vazar e a queda sentada. Você vai fazer de acordo com as pontuações acima, que já foi mostrado. Você vai fazer uma somatória e colocar aqui da mesma forma para cada exemplo, né, do lutador 1 até o lutador 4, tá bom? De acordo com como a gente já explicou sobre essas pontuações. Você sabia que todo judoca tem regras de conduta a seguir? Deve manter o seu judoque, né, roupa para praticar o judô. A pronúncia, galera, pode não ser desse jeito, viu? Alguns falam judoki ou dojo, espaço para a prática da luta. Não, o dojo é o espaço. Então você deve manter tanto a sua roupa, né, quando você está no judô, tanto a sua roupa quanto o dojo, que é o espaço de prática, sempre limpo e em ordem. É como se você pensasse em sua casa, né, no seu espaço. Você tem que ter esse controle. Precisa saber dobrar o seu judô e amarrar corretamente a faixa. Então você tem que ter essa preocupação, esse cuidado. Deve apresentar condições básicas de higiene pessoal. Precisa fazer a saudação ao entrar no dojo, ao seu mestre e ao companheiro de treinamento. Quando estiver no dojo, deve manter a sua roupa, né, arrumada e sentar-se descalço sobre os calcanhares ou com as pernas cruzadas enquanto aguarda o treinamento. Não pode treinar em outro dojo sem permissão. Então você tem que ter digamos que essa hierarquia, esse respeito com seu mestre. Precisa se ajoelhar ordenadamente à chegada do professor e ficar atento às suas orientações. Não pode sair durante as aulas, apenas em casos de muita necessidade e com permissão do professor. Galera, então, baseado nesses pontos que nós vimos agora acima, você vai estar verificando, né, qual dessas condutas você, aluno, deve seguir durante as aulas teóricas e práticas de educação física, ok? Então, fazer esse comparativo e relacionar, né, sobre essas práticas que você deve ter, essas condutas, qual delas que você deve fazer presente nas aulas de educação física, tanto elas sendo aulas teóricas ou práticas. Então, galera, na número 4, nós vamos verificar o seguinte: há várias cores de faixa que simbolizam a graduação do judoca. O judoca tem uma graduação e para alcançá-la passa por vários exames, ou seja, passa por vários testes, né, exercícios que vão estar presentes na prática do judô. E esses testes vão avaliar o seu grau de eficiência no judô. Cada faixa tem uma cor que indica o nível do judoca. A ordem de graduação em faixas é decrescente, ou seja, de cima para baixo, e começa conhecida como Kyo. A partir da faixa preta, as graduações são chamadas de Dan e a ordem é crescente, ou seja, de baixo para cima, até o 10º Dan. Então, galera, após esse pequeno trecho do texto, né, falando sobre essa graduação, você vai observar as imagens abaixo e vai colocar a cor referente a cada classificação dessa destacada. Então, aqui pede o 7º Kyo, né, você vai verificar nessa tabela aqui, essa colocação, 7º Kyo, qual que é a cor da faixa. Da mesma forma, quando for aqui, por exemplo, o 6º Dan, não vai ser nessa tabela aqui, não vai ser nessa.
vai ser na tabela que está abaixo. Vai ser nessa aqui, ó, que vai estar falando sobre a ordem do Dan, no caso, que é a partir da faixa preta, certo? E aí você vai estar avaliando de acordo com essas tabelas as cores que estão pedindo, da letra A até a letra F, considerando essas cores, tá certo? Diante dessa questão, nós vamos passar para a próxima. E aqui eu quero destacar bastante para vocês, aqui eles trazem alguns movimentos que para vocês estarem realizando do judô em sua casa. Aqui eu tenho um alerta para vocês. Se você não tiver um tatame ou um espaço, um solo, né, um espaço aí seguro para essa prática, não realize, ok? Porque essa prática aqui, ela vai estar utilizando, como vocês percebem, contato direto com o solo. Claro, se a gente for analisar, tem alguns aqui, aliás, nenhum deles dá para poder realizar sem uma proteção adequada. Porque vai utilizar, igual fala aqui, né, no judô, onde fala que cair é uma constante no judô e na vida. E reguer-se também, o que explica o fato de a queda ser um dos aspectos mais importantes da arte marcial. Ou seja, até mostra como você treina para poder saber cair, né? Esse cair dentro do judô é técnico, que esse cair, digamos assim, é um cair que não te faz machucar, porque você está sob controle de toda a movimentação. Do ponto de vista técnico, é a primeira lição aprendida. É um fundamental saber cair, conhecer as técnicas necessárias para evitar lesões e ao ser projetado, pois só dessa maneira é possível se levantar para voltar à luta. Então, olha para vocês verem. Então, é fundamental saber cair e saber conhecer essas técnicas. Então, o que acontece? Primeiro ponto que eu levanto em relação a essa atividade número 5, e você pode até entrar em contato com o seu professor e verificar essa situação. Para os meus alunos eu recomendo que não faça, por quê? Primeiro que tem que ter a orientação de um profissional, né, do mestre dentro dessa prática, lembrando que são técnicas que devem ser sabidas, e o espaço também, né, esse local onde for realizado tem que ser seguro, então não pode ser no chão, porque dependendo como você realizar esses movimentos, como é de queda, pode trazer algumas lesões, assim como o texto fala, certo? Então essa última questão você faça de acordo com o seu espaço, a forma como você tiver aí em sua casa, um espaço seguro e confortável para não trazer nenhum malefício para você, né? Para poder realizar o Shirokemi, o Zenbu Kaiten Ukemi, o Yoko Ukemi e o Mai Ukemi. Lembrando, né, sempre que é atividades, exercícios que tenha a queda como fundamento principal, né, até para ter trabalhando como um aspecto na luta e na vida. O esquema dos movimentos para as quedas descrito no desenho acima é da direita para a esquerda, ou seja, começa de pé e termina no solo. Então essa aqui é uma recomendação se você for realizar. Experimente vivenciar as técnicas de queda do judô e conte-nos como foi. Monte e mostre, né, como eu disse, mostra essas técnicas e depois pede para que você possa estar realizando. Igual eu falei para vocês, entre em contato com o seu professor e verifique. Se você tiver condições de realizar, confiança para realizar essas técnicas, beleza. Se você não tiver, entre em contato com o seu professor e fale a situação. Tenho certeza que ele vai compreender, ok? Então, galera, por hoje é só. Agradeço a você que assistiu essa videoaula até agora. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Forte abraço e até a próxima!